Vamos voltar ao local da tragédia com Marcelo Castilho. Marcelo, uma das linhas de investigação é dano estrutural causado por obras irregulares. Uma realidade que outros condomínios do Rio podem estar enfrentando também, né? Eliane, para você ter uma ideia, na cidade do Rio de Janeiro há 30 mil edifícios. A prefeitura já revelou que é difícil fiscalizar tantos imóveis. Ao meu lado, o vice-presidente do Secov, Sindicato da Habitação, que engloba condomínios, imobiliárias, administradoras, Manuel Maia. Boa tarde. Boa tarde. Como o sindicato pode ajudar nesse trabalho da fiscalização que a prefeitura já disse que não consegue fiscalizar tantos imóveis? É impraticável, é impossível a fiscalização de tantos imóveis. O que o sindicato pode ajudar é educando as pessoas, orientando e mostrando às pessoas, mostrando aos síndicos que eles devem tomar providências sempre que houver uma obra, verificar se a obra necessita de autorização do poder público ou se é uma obra de apenas manutenção. Nessas obras, toda vez que houver necessidade de aprovação do poder público, por exemplo, estiver mexendo com coluna do prédio, deve interditar. Ele, pela lei, pode interditar com 2 testemunhas e depois, 48 horas depois, chamar o Poder Judiciário para fazer a interdição, que contraria não só a lei, como poderá causar danos, como ocorreu aqui agora. Ou seja, o síndico tem esse poder? Tem o poder legal de fazer isso, ele é o representante dos condomínios e é ele que tem o poder de tomar todas essas medidas. Nada impede que outras pessoas façam a mesma coisa quando visar o interesse comum de todos. Muito obrigado pela sua participação. Eliane, voltamos com você. Obrigada, Marcelo. O edifício de 20 andares que ruiu sobre os outros 2 passava por 2 reformas, como o Marcelo Castilho acabou de falar. As obras aconteciam sem licenças do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio. E também a Secretaria Municipal de Urbanismo deveria ter sido notificada, já que o prédio ficava bem pertinho de uma construção tombada, no caso, o Teatro Municipal. Eu converso com Antônio Eulálio, engenheiro civil, especialista em estruturas. Ele é ligado ao CREA-RJ. Uma sucessão de irregularidades que, na sua opinião, só confirmam mesmo esse abalo estrutural do prédio? Sim. Contribuiu, eu acredito que as obras, claro, a perícia vai comprovar, mas com certeza as obras contribuíram para esse acidente grave, né? E foi uma alteração do sistema estrutural que concorreu para isso. Assim, você vem acompanhando esse caso, acredito, desde ontem, como todos nós estamos envolvidos com a história. Na sua opinião profissional, pode ter outras também hipóteses que possam ter levado? O próprio metrô, como algumas pessoas já especularam, o fato dele passar ali, gás. Não, eu descarto essas 2 hipóteses. O metrô está ali há 30 anos, não deu nenhum sinal de infiltração de solo, porque... E a fundação, se houvesse, ela teria outro sintoma. E ele caiu de cima para baixo. E justamente viram uma fagulha no nono antes da queda. Quer dizer, aí começou a queda empastelando o prédio. Caiu, foi um sistema de empilhamento. E o operário que se salvou, ele chegou, abriu a porta do elevador e viu a alvenaria sendo esmagada naquele andar, no 9º andar. E ele voltou para o elevador e desceu, e ficou preso e foi salvo. Então, eu acredito que o problema está ali. Tem que ser mais investigado, mas, para mim, houve uma alteração, uma supressão de pilar, ou um corte de viga para passar um duto, ou um buraco na viga exagerado, cortou a compressão, a biela de compressão, que a gente chama, em engenharia, e isso esmagou o concreto, que foi uma ruptura brusca. Todo edifício ele é dimensionado para ser dútil, quer dizer, ele dá o aviso antes. Ele começa, até o Palace ele deu o aviso. Foi pilar, mas ele deu o aviso. Agora, num caso, aconteceu a tragédia, existe algum elemento que possa ajudar, como se fosse como uma caixa preta de avião, mal comparando, que ajude a identificar de forma mais rápida a causa? Os condomínios têm algum... Não, só se o projeto, é isso que aquele Secov falou, né? E ontem eu também falei sobre esse assunto. O condomínio tem obrigação de denunciar se a obra está irregular.
se não tem um responsável técnico, principalmente se for mexer em estrutura, tem que ser um engenheiro estrutural com experiência, porque a maioria dos prédios não tem as suas plantas, como foi executado o prédio. Isso dificulta muito o trabalho de investigação e tomada de decisão. Até seria interessante os projetos daqui para frente ficarem arquivados. Nem sempre isso acontece. Como condomínio. Todos os projetos, desde arquitetura até instalações de estrutura, porque qualquer modificação, você sabe o que pode modificar e o que não pode. E deveria ter um setor da prefeitura, quando for mexer na estrutura, teria que passar por esse setor. Rapidamente, quando o CREA fica sabendo de uma intervenção, de uma reforma, o CREA também avisa a prefeitura ou não? Não é a função? Não, ele pune e avisa até o Ministério Público. Mas eu acho que o síndico tem essa responsabilidade, o próprio condomínio, os condôminos, eles podem tomar essa atitude porque o CREA fiscaliza o exercício legal da profissão. Não a obra. E a prefeitura fiscaliza a obra e tem que dar o alvará da obra. Então, a primeira irregularidade, ele não entrou com esse pedido na prefeitura de alteração. Obrigada pela participação. Uma boa tarde.